Fala galera Strong, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos encerrar essa série que nós estamos falando de intimidade com Deus. E o que nós vamos falar hoje é sobre intimidade sem intermediários. Como assim, Gabriel? Em Êxodo 32 diz assim: Moisés ele subiu ao monte para falar com Deus. E quando ele subiu ao monte para falar com Deus, o povo ficou lá embaixo esperando e tal. E aí a multidão, junto ali com Arão, que tinha sido responsável, que Moisés deixou ele lá para tomar conta do povo, a multidão junto com Arão ficou meio que: o que aconteceu com Moisés? O que aconteceu com Moisés? E aí, resumidamente, eles falaram bem assim: a gente não sabe o que aconteceu, sabe lá Deus o que houve para lá com Moisés. Então Arão, junto com a multidão pressionando: cadê Moisés, cadê Moisés? Eles tinham uma necessidade de alguém estar liderando, tinham uma necessidade de estar com alguém. Então Arão resolveu, ele deu a ordem e pediu para todo mundo que tinha um brinco, pulseira, qualquer coisa de ouro. E então Arão, o que ele fez? Arão derreteu e ali ele construiu uma estátua de ouro, que foi a qual o povo de Israel naquela época teve essa necessidade de adorar. E eles usaram essa estátua para adorar. E Moisés, enquanto estava lá com Deus, Deus falou para ele, Deus ficou extremamente zangado por o povo ter criado essa estátua de ouro para adoração. Então Deus ele decidiu reiniciar tudo com Moisés. Como assim reiniciar? Deus queria fazer tudo novo, queria acabar com o povo e reiniciar um novo plano com Moisés. E é aí que vem a parte do intermediário. Moisés, ele foi falar com Deus e ele pediu para Deus ter misericórdia do povo dele, sabe? Poxa Deus, resumidamente contando, ele falou: poxa Deus, você libertou esse povo de Israel, você trouxe até aqui para simplesmente abandoná-lo, simplesmente. E Deus, através da vida de Moisés, Deus teve misericórdia do povo e decidiu que ele não ia acabar com o povo. Moisés desceu do monte, que ele tinha falado com Deus, desceu do monte, e ao ver aquela situação, Moisés ele resolveu fazer uma linha. Como assim uma linha, Gabriel? Uma linha que quem atravessasse essa linha, ele estaria dizendo que eu aceito viver de acordo com a vontade do Senhor. Eu aceito viver de acordo com a vontade de Deus. E a única tribo que resolveu atravessar essa linha foi a tribo de Levi, os levitas. E desde aí foram que vêm os sacerdotes, as grandes posições, os cargos altos, tudo vem da tribo de Levi. A ideia de intermediários nunca foi a ideia principal de Deus, sabe? Deus ele sempre quis ter um relacionamento pessoal com a gente. Deus ele sempre quis ter um relacionamento face a face com a gente, um relacionamento horizontal, uma ideia de governo, uma ideia de, sabe, que você pode, uma ideia que sempre, assim, sabe, que a gente nunca precisasse de um intermediário, que a gente nunca precisasse que alguém falasse por nós. Essa sempre foi a ideia de Deus. A sua proposta com Adão era uma proposta horizontal, sabe? Deus, a Bíblia fala que Deus descia ali todos os dias e conversava com Adão e falava e dialogava com Adão. Então essa era a ideia de Deus para com a gente, sabe? Nunca foi uma ideia de intermediário. Quando Cristo morreu na cruz, o véu foi rasgado. Através do seu sangue surgiu um novo e vivo caminho. O que é esse novo e vivo caminho? É uma nova aliança que Deus ele veio, sabe? Que Jesus, através da sua morte, Jesus, através do seu sangue, promoveu pra gente uma nova aliança, uma nova forma da gente se relacionar, sabe? Qual é essa forma, Gabriel? Não precisa mais de sacrifício de animal, de sacrifício de sangue, não precisa que eu pegue, uma oferta, uma coisa assim grandiosa que eu tenho que chegar para falar com Deus que eu apresente. Não, sabe? Jesus, quando morreu na cruz por nós, ele promoveu esse livre acesso ao Pai. Nós temos esse livre acesso ao Pai todos os dias, sabe? Não precisa mais aquela formalidade que tem que chegar com sacerdote, que tem que chegar com um grande líder para que ele fale com Deus a minha causa. Não, Jesus ele morreu para isso. E o véu foi rasgado, sabe? Nós temos uma nova forma que nós podemos qualquer lugar, no nosso quarto, no nosso carro, indo para o trabalho, indo para a igreja, nós temos esse acesso ao Pai. Nós podemos falar a qualquer momento com Deus, sem precisar de formalidades, de Santíssimo, não sei o quê. Isso aí, glória a Deus, se você fala assim, tudo bem, não tem problema, mas não precisa disso, sabe? Não precisa necessariamente, você pode ser quem você é, você pode falar do seu jeito com Jesus, sabe? E é através do seu jeito que você vai criando um relacionamento, você vai criando uma intimidade com Jesus. E através dessa intimidade você vai sendo transformado dia após dia, sabe? Nós temos livre acesso ao Pai, nós não precisamos que ninguém vá lá e fale por nós, sabe? Eu não sei se você conhece ou se você é essa pessoa que fala bem assim: glória a Deus porque fulano ora por mim, glória a Deus porque meu pastor, o meu líder, ele ora por mim, sabe? Glória a Deus mesmo, mas e você? Você tem orado por você mesmo? Sabe? Você
não precisa que outras pessoas vão lá e façam por você. Você tem esse acesso, você pode fazer isso, sabe? Você não precisa que ninguém pegue sua mão, que ninguém carregue você, que ninguém tire, vamos pro culto, vamos orar, sabe? Isso tem que partir de você, porque Jesus morreu na cruz para isso, para você ter esse livre acesso, sabe? Imagina, antigamente era muita dificuldade para chegar até a sua casa ser resolvida, era muito mais tempo. Eu imagino que esses líderes e sacerdotes eram extremamente ocupados, então assim, era muito mais difícil. Então hoje você tem essa facilidade, nós temos essa facilidade de chegar e falar: Jesus, eu estou assim, Jesus, eu estou me sentindo assim, está acontecendo isso. Eu tenho livre acesso, você tem livre acesso. Seria bom examinar a nossa vida hoje, sabe? Como assim, Gabriel? Olhe para você mesmo nesse momento, analise você mesmo nesse momento a minha situação. Como assim? Será que eu estou precisando de alguém? Qual é a minha motivação para ir para a igreja? Qual é a minha motivação para eu ouvir um louvor? Qual é a minha motivação? Será que eu preciso que alguém coloque um louvor no meu ambiente de trabalho? Que alguém coloque uma ministração para eu poder entender? Sabe? Será que você está precisando que alguém lhe carregue? Você está precisando que... Ou ferramentas lhe carreguem? Como assim ferramentas, sabe? Como a gente fala. Será que é necessário ter uma atmosfera toda para você sentir a presença de Deus? Será que você analisa nesse momento? Será que você só consegue sentir a presença de Deus quando tem o teclado ali? Quando o louvor está fluindo? Quando as luzes estão extremamente lindas? Quando você vê a galera ali levantando as mãos, sabe? Será que você precisa de tudo isso para você sentir a presença de Deus? Sabe? Você não precisa desse intermédio. Se tiver atmosfera, se tiver música, glória a Deus. Se tiver luzes, glória a Deus. Se tiver tudo isso e muito mais, glória a Deus, isso é investimento. Mas entenda uma coisa, você não precisa disso para ter intimidade com Deus. Você não precisa disso para você falar com Jesus. Você simplesmente precisa fechar os seus olhos, ou de olho aberto mesmo, fechar a porta do seu quarto e conversar com Jesus, sabe? Sem essa necessidade de uma atmosfera, sem essa necessidade de um clima preparado para você falar com Jesus. Como eu estou falando, se tiver, glória a Deus, é muito bom, fica mais fácil. Mas se não tiver, a sua intimidade com Deus, o seu relacionamento com Deus vai fluir do mesmo jeito, porque você não precisa de ferramentas de alguém, você precisa simplesmente abrir a sua boca e falar, conversar em o mesmo pensamento, precisa simplesmente se concentrar e falar com o Pai. Ele está ali para ouvir você. Reflita nesse momento. Você se lembra daqueles que te ajudaram a chegar até Deus? Você se lembra daqueles que te ajudaram a conhecer Jesus? Sabe? Agradeça por eles. Você tem sim que agradecer por eles. Mas não se esqueça, você tem livre acesso. Desfrute da sua intimidade direta e inseparável com Cristo. Desfrute disso, sabe? Eu conheci Jesus, eu não preciso que o meu líder, o meu pastor, esteja lá comigo para eu falar com Jesus. Eu simplesmente posso falar com Jesus porque eu tenho livre acesso ao Pai. Deus, Ele rasgou o véu através do seu sangue. Eu posso hoje, sem medo, sem sabe, aquela coisa, eu posso simplesmente falar, abrir o meu coração e falar com Jesus. Agradeça por não precisar que um homem seja intermédio entre você e Deus. Eu tenho certeza, como eu falei, seria muito mais difícil. E hoje você tem essa facilidade, então você pode ser íntimo de Deus sem intermédio de ninguém. Você pode ser mais próximo de Deus sem intermédio de ninguém. Você pode se chegar ao Pai simplesmente e falar, sem precisar daquela atmosfera. Como eu falei, se tiver, glória a Deus, mas se não tiver, você tem esse acesso. Seja íntimo. Peça a Deus que Ele lhe mostre, sabe? Deus, será que eu estou precisando de alguma coisa que seja o meu intermédio na nossa relação? Peça a Deus que Ele lhe mostre hoje, que Ele lhe revele hoje o que está acontecendo. Amém? É isso, pessoal, como nós aprendemos nessa série sobre intimidade com Deus. Nós fomos chamados a viver um propósito com Deus, um propósito íntimo. Nós fomos chamados à profundidade, sabe? Só basta nós querermos, nós não precisamos de ninguém, nós não temos intermediadores. Só basta eu simplesmente falar com Deus. Sabe, você pode ser íntimo de Deus todos os dias, só depende de você, depende da sua decisão. É isso, pessoal, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscreva no nosso canal, nós estamos muito felizes por ter você aqui. Não se esqueça de comentar, e é isso aí, até a próxima série. Valeu!